Olá, pessoal! Eu sou Thaís e a gente vai estudar agora um documento do MEC de 2007 que tem por título Indagações sobre Currículo. Antes da gente iniciar, o que eu gostaria de pontuar para vocês sobre esse documento específico. Como o próprio nome já diz, indagações sobre o currículo, ele não é um documento que traz respostas ou que vem para pontuar regras, tá? Como a gente costuma imaginar nos documentos do MEC. Não, ele é realmente um documento que traz reflexão. Ele vem para instigar aquela reflexão, aquele pensamento mais crítico do professor em relação ao currículo. Então, ele é para fazer a gente pensar sobre vários aspectos que envolvem o currículo. Não é para trazer respostas prontas. Então, a gente não vai ver aqui ordens relacionadas ao currículo. A gente vai ver reflexões. O tempo inteiro esse documento ele fica instigando a gente a pensar sobre os assuntos. Então, vai trazer ali, ora, um momento mais histórico de como as coisas eram. Traz também dados científicos, como as coisas de fato acontecem. E aí, a partir disso, olha, a função mental da criança acontece assim, assim, assado. O desenvolvimento da criança acontece assim, assim, assim. A partir disso, como que a gente faz para o desenvolvimento da criança acontecer de maneira mais apropriada? Então, é sempre com esse olhar, caminhando para uma reflexão, tá? Então, é isso que vocês precisam ter no primeiro momento em relação a esse documento. E aí, depois agora eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes. Aqui é a parte mais introdutória. Então, aqui, logo no primeiro momento, eu quis colocar para vocês que os currículos, eles não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São, sim, orientados pela dinâmica da sociedade. Então, assim, para a gente já quebrar ali um paradigma que muitas pessoas carregam, achando que currículo é sinônimo de o que eu preciso fazer, como eu preciso trabalhar. Não, por quê? Porque o currículo, ele precisa ser vivo. Quando a gente fala de um currículo vivo, tá ligado às questões que são sociais. E essas questões sociais, elas são variadas. Elas não são iguais em todos os lugares, né? Porque a sociedade, ela não se organiza dessa forma. Cada local, cada canto, a gente tem uma especificidade diferente que está relacionada à regionalidade, à cultura, àquela população específica. Então, o currículo ele é vivo nesse sentido, porque ele não é uma ordem imposta. Ele tem ali uma série de questões que vão ser contextualizadas dentro do meio social, tá? Então, a gente precisa ter isso como um paradigma, uma questão muito primordial. Então, o currículo ele não está pronto, ele não é algo fixo, que é imutável. Não, ele vai ser flexível. Esse documento, especificamente, ele está constituído aí por 5 eixos de indagações. Então, lembra que eu falei que tem aí um olhar de reflexão? E aí, a gente está chamando aqui de indagação. São 5. Então, na verdade, esse documento que a gente chama, são 5 documentos, na verdade, tá? Porque ele tem, até os PDFs estão separados. São 5 documentos separadinhos que vão trazer essas reflexões que formam essas indagações sobre o currículo, tá? E aí, quais são esses eixos? Do desenvolvimento humano, educandos e educadores, seus direitos e o currículo, conhecimento e cultura, diversidade e avaliação. Então, são esses 5 eixos que nós vamos discutir a seguir. E aí, a gente vai detalhar cada um deles, vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? Mas aqui, eu vou até fazer um asterisco aqui, tá? Pode assinalar aí bem, para vocês lembrarem desses títulos. Por quê? Porque lá no seu concurso pode ser que caia a seguinte questão. O documento do MEC, intitulado por indagações sobre o currículo, está dividido em 5 eixos de indagações, que são, e aí você precisa colocar quais são. Então, é importante você lembrar, se familiarizar com esses termos, decorar. Não vou dizer decorar, porque isso aí é quase impossível. Mas quando a gente consegue linkar com alguma coisa que faça sentido pra gente, faz algum mapa mental, alguma coisa que fixe bem, não é que você tá memorizando, você tá tendo uma lembrança de algo que você realmente aprendeu, que você realmente estudou, que você realmente entendeu. Isso que é importante, tá? A construção desses textos, então, para construir esses textos, né, parte dessa visão dinâmica. Quais textos? Esses aqui, tá? Esses 5. Parte dessa visão dinâmica do conhecimento e das práticas educativas, de sua condição contextualizada. Então, essa questão do contexto é muito importante para os currículos, tá? Então, quando eles foram fazer esses 5 documentos aqui, esses 5 textos que foram divididos, partiu-se dessa visão contextualizada sobre currículo, dessa visão dinâmica de currículo, do conhecimento, também das práticas educativas, tá? E aí, agora sim, a gente vai lá para o primeiro título, que trata sobre currículo e desenvolvimento humano.
O que nós vamos ver nesse trecho? Aí essas coisas que eu destaquei para vocês. A gente vai ter reflexão sobre o desenvolvimento humano, tá? E essa reflexão ela vai partir de visão sobre a psicologia, neurociência, antropologia e linguística. Vai conceituar a questão da cultura como constitutiva para os processos de desenvolvimento da aprendizagem. Então, o que a cultura tem a ver com o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Também vai falar sobre a função simbólica, a capacidade imaginativa da espécie humana e também a memória. Então, a gente vai falar sobre esses 3 assuntos aqui também. Memória, função simbólica e imaginação. O que mais que a gente vai ver nessa parte? Nós vamos falar sobre a aquisição do conhecimento, da informação e atividades de estudo e a capacidade do ser humano de constituir e ampliar conceitos. Então, de aprender coisas novas e ampliar aquilo que já conhece, tá? Além disso, a gente vai falar também sobre questão do tempo de aprendizagem e como que isso acontece, que normalmente é progressivamente e também de forma recorrente. Então, são basicamente esses assuntos que nós vamos visualizar nesse trecho, nesse documento específico que vocês vão ver lá, que tem por volta de 40 a 60 páginas, tá? Então, são todos esses assuntos. Esses grifos que eu fiz, é isso que importa, tá? Porque esses são os pontos chaves desse trecho do documento. Vamos lá. Então, logo no começo, vai falar sobre a tal da plasticidade cerebral. Isso aqui, quando eu coloco em destaque, por que eu coloco em destaque? Porque lá no documento, isso pra mim parece que grita como uma questão. Olha, aqui tem uma possibilidade de questão. É assim que eu vejo os documentos. Então, toda vez que vocês fizerem a leitura completa de um documento, se vocês estiverem tendo esse tempo muito bom, porque às vezes o nosso concurso, ele vem com muito documento, 2 meses não é possível ler tudo. E aí, tudo bem se não for possível. Mas se você tá estudando com tempo, cheio de tempo, lê tudo, faz a leitura integral daquilo que você tiver acesso. Por exemplo, esse documento é um documento do MEC, está disponível no site do MEC e a gente disponibilizou aqui na comunidade também para vocês. Então, você tem acesso a esse documento completo. Se você estiver lendo ele por completo, faz esse exercício, tenta visualizar ali, olha, aqui pode ser uma questão, aqui cabe uma questão, porque tem texto que tá de uma forma que não dá para formular uma questão, mas tem texto que você consegue visualizar claramente que pode se tornar uma questão. Aí aqui eu pontuei esses pontos específicos para vocês, eu coloquei exatamente esse olhar que eu tive para o que pode se tornar uma questão e destaquei isso, tá? Vamos lá então. Plasticidade cerebral. Então, o que é isso? É a possibilidade de formar conexão entre neurônios a partir de sinapses. Então, aqui sinapses é aquela comunicação de uma célula para outra. Então, como que o nosso cérebro se comunica, digamos assim, como que ele aprende, tá? A ação da criança, ela depende de 2 fatores, da maturação orgânica e do que o meio lhe oferece. Então, aqui lembra de Piaget, Vygotsky? Então, eles estão tipo aqui, ó. Maturação orgânica, o que é isso? Maturidade, desenvolvimento físico, orgânico, crescimento, é aquilo que é do nosso organismo. Então, a maturação do nosso organismo está ligada a essa questão daquilo que a criança ela vai desempenhar, mas isso também está ligado ao que o meio oferece para a criança. Então, não é só uma questão de desenvolvimento físico, orgânico, também está ligado ao que o meio está ofertando para a criança, ou seja, o que o meio social, o convívio com outras pessoas, com outras crianças, com professores, com adultos, está oferecendo para essa criança. E aí, a partir disso é que acontece o desenvolvimento. Então, de uma maturação orgânica, junto com o que o meio está oferecendo para essa criança. São 2 coisas, tá? Função simbólica, né? Ó, coloquei até aqui para vocês a função simbólica em destaque. Vamos ver o que é tal da função simbólica. É a possibilidade, ó, de representar mentalmente por símbolos o que ela experiencia sensivelmente no real. Então, é a gente trazer ali a representação mental daquilo que a gente visualiza no real. E isso aí é a questão da função do símbolo, né? Trazer essa questão do real para o mental. Memória. Aí, sobre memória, a gente tem várias coisas para falar, né? Também estava apontado aqui como ponto-chave. São 3 movimentos, aqui a gente chama movimentos da memória. Então, ó, pode cair uma questão. Quais são os 3 movimentos da memória? Arquivar, evocar e esquecer. Então, em relação à memória, são essas 3 coisas que acontecem. Inclusive, para o concurso, quando a gente pensa em memória, a gente sempre tenta pensar no evocar e no arquivar. Esquecer jamais, porque se a gente esquece, a gente erra, né? Então, a gente sempre fica puxando na memória, evocando na memória aquilo que a gente sabe. E a gente arquiva para poder fazer essa evocação. E aí, tem aquilo também que a gente esquece, infelizmente, que faz parte, né? Senão, o nosso cérebro ia fundir se a gente tivesse como gravar tudo. O desafio da pedagogia, então, em relação a isso, em relação à memória, em relação a essa questão do arquivo, da evocação e do esquecimento.
Qual é o desafio da pedagogia? É formular metodologias, então métodos de ensino, que vão transformar a memória curta, de curta duração, numa memória de longa duração. Ou seja, que o conhecimento de fato se consolide, que a pessoa carregue isso para mais tempo, não fique ali só no momentâneo e ela esqueça depois e não consiga mais utilizar esse conhecimento. Mas que aquilo fique enraizado nela, ao ponto dela conseguir usar quando for necessário, tá? Aí a gente tem a relação da memória explícita semântica e da memória operacional. Vamos lá. Só para pontuar aqui, né? Quando a gente fala também do desafio da pedagogia e dessa metodologia de ensino da memória curta para memória longa, é esse processo de fazer com que aquela aprendizagem, aquele ensino, ele se consolide no campo do arquivo e da evocação, ou seja, que a pessoa consiga guardar aquilo e que ela consiga utilizar quando necessário e que não vá para o campo do esquecimento, porque quando fica na memória curta, vai para o campo do esquecimento. Se fica na memória de longo prazo, aí a pessoa consegue evocar quando necessário, porque ela fez o arquivo daquela memória especificamente, tá? A memória explícita semântica, ela também é chamada de declarativa. Inclui as memórias que podem ser explicitadas pela linguagem. Então, quando a gente fala de explícita semântica, a gente está falando diretamente de linguagem, tá? Então, essa é a palavrinha-chave que liga. A operacional é a que está ligada a operações, ou seja, é um sistema de ações organizadas segundo a natureza do comportamento. Então, a operação está ligado a ações, tá? Então, essa palavrinha que vocês vão guardar. O que eu gosto de falar quando a gente acontece esse tipo aqui de possibilidade de questão? Fica difícil de lembrar? Concordo. Vou ficar falando para vocês memorizarem? Não, porque não vai ter sentido, não vai ter significado, não vai ser fácil, tem muita coisa para vocês lembrarem também. Então, faz um joguinho de palavras. Falei de memória explícita semântica, tô falando de linguagem. Falei de memória operacional, tô falando de ação. Então, lembrei dessas duas palavrinhas, não preciso lembrar de mais nada. Basicamente, na hora que eu ver essas palavrinhas jogadas lá, eu vou conseguir fazer a ligação da ideia necessária, tá? Agora, sobre a imaginação. Então, falamos um pouquinho de memória, de função simbólica do cérebro. Imaginação. O que é a imaginação? Então, aqui primeiro vai fazer uma reflexão sobre a evolução da nossa espécie, que sempre está pautada na invenção, né? E a invenção, ela está extremamente ligada ao ato de criar. Então, a possibilidade de criar depende da imaginação. União de elementos percebidos e experiências em novas redes de conexão. Ou seja, para que eu possa criar algo, eu preciso utilizar a minha imaginação. Então, por isso que a invenção está extremamente ligada à imaginação. Eu sempre falo isso pro meu filho, porque a criança tem uma imaginação muito fértil, né? Eles têm esse imaginário muito aguçado. Parece que a gente vai matando isso com o tempo, né? Quanto mais velha a gente vai ficando, mais incrédulo a gente fica, e aí a gente menos vai usando a nossa imaginação, por isso que esse poder de invenção vai diminuindo cada vez mais. E aí eu sempre gosto de falar pra ele, se você imagina algo que você deseja criar, você acredita que isso pode dar certo, você vai estudar. E se você acha que isso é possível, mesmo que alguém te diga que é impossível, usa a sua imaginação e vai fundo nisso, né? Quem sabe aí eu tenho um inventor no futuro. Basicamente é isso, a gente tem uma relação muito afetiva entre aquilo que é do campo da imaginação e do campo da criação, da invenção. Eles estão extremamente ligados. Claro que a criação, para que ela aconteça, a invenção, é necessário muito estudo, né? Muita pesquisa, muito aprofundamento, porque só com a imaginação não vai acontecer. Mas no primeiro momento eu uso a minha imaginação, sim. Então a imaginação ela está muito ligada a essa questão da criação. E aí, essa parte do documento vai pontuar o seguinte, que as vivências na escola e fora dela são constituídas por interações, né, que configuram todas elas o desenvolvimento da criança. Ou seja, o desenvolvimento da criança só acontece na escola? Não. Também acontece na escola, mas não é somente nela, tá? Porque a gente tá falando aqui sobre interações dentro e fora da escola, e a partir disso é que acontece o desenvolvimento. Então, é assim que o desenvolvimento vai acontecendo. Para que o conhecimento, ou seja, para que o conhecimento seja formado, para que o conhecimento aconteça, né? Há duas condições. Mais uma possibilidade de questão, né? Para que o conhecimento seja formulado, quais são as condições necessárias? Então, primeiro, ligação possível entre aquilo que a criança já tem na memória, ou seja, aquilo que ela já sabe, com aquilo que ela vai aprender. Vou parar aqui.
O que o documento está te dizendo aqui? Fala, professor, olha, antes de você começar a ensinar alguma coisa, veja o que a criança já sabe sobre esse assunto, o que ela já tem na memória sobre isso. Puxa a partir disso, porque vai ser muito mais interessante que ela aprenda algo a partir daquilo que ela já sabe do que do nada, sem contexto, sem ligação, sem significado. Então, aqui é uma questão de contextualizar. Vamos começar? Crianças, o que vocês sabem sobre isso? Quem quer me falar sobre esse assunto? Já aconteceu com alguém? E aí você vai puxando aquilo que a criança já tem na memória, já tem consolidado, e aí você vai juntar com algo novo. Então, é uma condição, aqui é colocado como uma condição, para que o conhecimento aconteça. Primeira coisa, aquilo que a criança já tem na memória com aquilo que ela vai aprender. É a junção desses dois, tá? Depois, que se estabeleça uma relação ativa da criança com o conteúdo a ser aprendido, ou seja, né, que vai ficar ali no campo da memória. O que eu queria tirar aqui da cabeça de vocês, quando a gente fica colocando aqui memória, esquece um pouquinho aquele sentido de memorização crua que a gente tem aqui. Qual que é o sentido de memorização? Eu ficar repetindo várias vezes, por exemplo, tabuada. Eu vou ficar lá repetindo as multiplicações até eu decorar, até aquilo ficar na minha cabeça. Mas aquilo não faz sentido pra mim. Não é uma memória positiva isso, tá? Quando a gente fala nessa memória que a gente tá falando aqui, a gente tá falando daquela memória que, por exemplo, tá associada a algo que a criança já tenha. Então, eu busco aquilo que a criança já sabe na memória dela, aquilo que já tem significado, que já foi consolidado para ela, e a partir disso eu pego uma nova aprendizagem, né? Algo novo que eu vou apresentar para ela, para que ela tenha essa ligação entre aquilo que ela já sabe e aquilo que ela vai aprender, e aí a partir disso ela construa um novo conhecimento. Então, é esse tipo de memória que a gente está citando aqui. Não é essa memória de memorização, que é uma coisa muito tradicional e não é positiva, tá? É outro tipo de memória. É a memória mesmo de aprender, tá? Então, é nesse sentido. Então, aqui, a segunda condição é que ela tenha uma relação ativa com o conteúdo. Então, aqui é que vai mais para o campo da ação, que de fato ela tenha atuação sobre esse novo conhecimento, que ela não fique somente passiva no processo de aprendizagem. Então, por exemplo, essa aula. Se você ficar só assistindo esse vídeo e só lendo o documento, não vai ser suficiente. Você precisa ter ação sobre isso, para que isso realmente se consolide. Então, você vai fazer questão, você vai fazer mapa mental, um resumo, lista de palavras, seja lá o que for que vai te ajudar, mas você precisa ter um estudo ativo, porque só a partir dessa ação é que esse conhecimento pode ser consolidado. Então, tá aqui justificado porque que a gente sempre bate na tecla do estudo ativo e não somente ficar nesse estudo passivo de só ouvindo a aula, só fazendo a leitura, porque aí não vai consolidar nesse sentido da sua memória, tá? A distinção, então a diferença entre desenvolvimento e aprendizagens escolares. Então, tem diferença entre desenvolvimento e aprendizagem escolar? Tem. Vamos ver qual é a diferença? Toda criança se desenvolve, indo ou não à escola. O que não é de domínio do desenvolvimento precisa ser ensinado. Ou seja, se a criança for ou não para a escola, ela vai se desenvolver. Isso é fato. Só que tudo que não vai ser desenvolvido de forma natural, digamos assim, ela não indo para a escola, quer dizer que precisa ser ensinado. Então, o que é a aprendizagem escolar? Tudo aquilo que não está no desenvolvimento natural, que não vai acontecer ou adequado, né, de forma adequada, ou além, ou tudo que a criança pode, porque às vezes a criança vai ter algum desenvolvimento, mas ela pode ir além daquele desenvolvimento. Então, a gente vai proporcionar isso na escola. Então, é basicamente ter esse pensamento. O que é desenvolvimento? É aprendizagem escolar. O desenvolvimento é aquilo que vai acontecer fora da escola, independente da escola, vai acontecer. E tudo isso que não for alcançado a partir desse fora da escola, tem que ser ensinado dentro da escola, tá? Isso vai ser aguçado e aprofundado na escola. Na elaboração, então, do currículo, então, pensando em tudo isso, todos esses aspectos de memória, de desenvolvimento de aprendizagem escolar, tudo isso que a gente foi pontuando, a partir disso, quando a gente fala da elaboração do currículo, eu vou ter que considerar o desenvolvimento da espécie. Então, eu preciso considerar como que é o desenvolvimento humano, né? E a escola, ela deve partir do que a criança desenvolve por si mesma e propor novas aprendizagens, que é aquilo que eu falei, aquilo que a criança já tem e aquilo que ela vai aprender. Preciso partir disso, daquilo que ela já sabe por si só e as novas aprendizagens que serão propostas. E aí, o currículo tem que se atentar a isso, ao que a criança já tem para propor o novo.
As atividades que são fundamentais para a aprendizagem dos conhecimentos escolares são... Então, o que é fundamental para a aprendizagem escolar? A leitura, a observação, o registro, a organização, o relato e a comunicação. Vou ter que lembrar disso aqui, professora? Vou, porque pode ser questão de concurso, tá? As atividades que são fundamentais para a aprendizagem são... Aí vocês têm que lembrar que são essas aqui. Então, façam seus esquemas aí para não esquecer. O ser humano constitui e amplia os conceitos continuamente, mas essa ampliação depende de elementos internos e externos à pessoa. Então, o que quer dizer? Que sempre a gente está aprendendo. Independente de qualquer coisa, a gente sempre vai aprender. Só que pode ser que eu aprenda coisas mais intensas ou menos, que eu desenvolva mais ou menos, porque isso depende dos estímulos internos e externos. Então, qual é o papel da escola nesse sentido, do currículo? É de averiguar aquilo que a criança já tem, para propor algo novo e estimular para que esse desenvolvimento aconteça de maneira mais completa possível. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem na hora de construir o currículo, que a gente tem que ter na construção e na consolidação também do currículo, porque o currículo a gente tem lá do nosso município, a gente pega ele pronto. Mas o currículo, ele tem vida, como eu falei, ele é vivo, ele é ativo. Então, a gente precisa, a partir daquilo que está proposto, contextualizar dentro da nossa escola, dentro dos nossos alunos, dentro daquilo que é possível na nossa atuação. Então, a gente é que vai botar o currículo para atuar, né, para que ele aconteça. Então, a gente tem que se apropriar disso, certo? Vou parar por aqui, deixa eu ver, porque aí na próxima aula a gente continua, vocês tomam uma água, relaxam um pouquinho, e a gente volta, para não ficar muito longo e cansativo, tá? E a gente volta a falar sobre os outros 4 eixos que eu destaquei lá, que são 5, a gente vai continuar falando sobre os 4, tá bom? É isso, até daqui a pouquinho.